gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 50. São muitos os versículos. Primeiramente nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. Depois leremos outros ainda, para nos deixar mais consciente do que verdadeiramente é o culto que Deus agrada. Diz assim, verso 1: O Deus poderoso, Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Diante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto de sacrifício ou uma aliança de louvor. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá, que quer dizer para sempre, eternamente. Ouve, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o Todo-Poderoso, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. A tua casa não tirarei, ou da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as árvores dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tiver fome, não diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Diga amém. E pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Nós temos um tema que está exposto aí no telão, Salmo 50, o culto que agrada a Deus. Repita assim após mim: o culto que agrada a Deus. Você vai ver que há um título neste Salmo 50 que diz que Deus governa o mundo e Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Repita-se após mim: Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Escute bem isso. No Salmo 50, o salmista apresenta um sermão, assim como no Salmo 49 ele apresentou. Ele destaca a soberania de Deus, que mostra que ele é o juiz de toda a terra. Ou seja, Deus é aquele que governa toda a terra. O Salmo 50, ele é atribuído
Asaf, ele começa, né, do Salmo 50 e depois ele pula lá para o Salmo 73, Asaf, e vai até o Salmo 83. Então o Salmo 50 é atribuído a Asaf, que era chefe dos levitas, a quem Davi designou ao ministério de louvor, diante então da arca do Senhor, conforme está escrito. Neste salmo nós temos a magnífica descrição do que? De um julgamento que poderia muito bem ser aplicado ao juízo final, ou seja, ao julgamento final. Ainda mais, escute bem isso, nesse salmo vemos 3 partes distintas. Escute bem quais são. Primeira, no salmo vemos o que Deus deseja. Em segundo, o que Deus despreza. E em terceiro, o que Deus condena. Ou seja, nesse salmo nós vemos, primeiro, o que Deus deseja. Segundo, o que Deus despreza. E em terceiro, o que Deus condena. Está aqui no Salmo 50. A condenação dos males no mero formalismo no culto. Aquele formalismo no culto. Daí é que Deus expressa nos primeiros versículos que Ele tem muito mais prazer na obediência do que em sacrifício. Porque uma certa feita Jesus chega diante da nação de Israel e diz assim: olha, esse povo é de dura cerviz, duro de coração, porque é um povo que se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está bem distante de mim. E sabe que o culto formal, ele é mais ou menos assim: você se aproxima de Deus, mas o coração está bem distante de Deus. Você está pensando nas coisas do mundo, você está pensando em riquezas, você está pensando nas coisas que você terá que fazer amanhã, e você diz que veio prestar culto para Deus. Foi o contexto do culto, alguém dizendo o que significa o culto, o que representa o culto, o que é o culto para nós. E nesse segmento, Deus confirmou esse salmo que eu havia preparado. O culto que agrada a Deus. Na igreja, que antes era convicção, hoje já é opção. Hoje é opcional. A pessoa não sabe se ela vem para cultuar a Deus, ou se estando no culto, ela vai adorar a Deus ou não. Isso me assusta, porque a gente não faz culto para nós. Você não faz culto para você. A igreja, nós fazemos culto para Deus. E se o culto, escute bem isso, não é meu, o culto é dele, eu preciso oferecer para ele o meu melhor. Por quê? Porque Deus não aceita culto de qualquer maneira. Deus não aceita culto de qualquer forma. A pessoa chega vazia e sai daqui mais vazia do que entrou. Ela chega para cultuar e diz: hoje eu vim à igreja e hoje eu quero ver o fogo do céu cair. Mas começa o culto, a igreja ora, ele não ora. A igreja canta, ele não canta. A cada 5 minutos ele se incomoda, entristece o irmão da direita, deixa aflito o irmão da esquerda, deixa descontente o da frente, deixa só a misericórdia e a graça o de trás, que fala: esse camarada está me atrapalhando. Eu vim adorar a Deus, mas ele levanta toda hora, vai no banheiro, torna a sair, torna a entrar. Eu estou me incomodado com isso. São pessoas desprovidas de desejo e de uma adoração genuína. Quando você vê pessoa levantando o culto toda hora,
irreverentemente. E uma hora está aqui sentado, outra hora senta lá atrás, outra hora vai no banheiro, outra hora vai lá no bebedouro de água, e aquela coisa toda. São pessoas desprovidas do real sentido do que significa o culto. Culto não é para nós, gente, o culto é para Deus. E Deus não aceita sacrifício de tolo. Deus não aceita. Por isso que quando o povo se reunia diante de Deus, diz, cala-se todo diante dele. E só falava o Senhor. Lá no Eclesiastes capítulo 5, mostra bem isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e te inclines mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Porque isso faz o quê? Mal, é prejudicial. A gente precisa entender que o culto não é para nós, o culto é para Deus. Então, na igreja que antes era convicção, hoje já é opção. A igreja pós-modernidade, a dinâmica do culto hoje, gente, mudou muito. A dinâmica do culto mudou muito. Eu nem estou falando de ritual, a dinâmica do culto. E quando se fala de dinâmica, o povo acha que o culto, para ser bom, é aquele culto movimentado, aonde canta um hino muito agitado e o povo pula. Não tem aí. A gente vê aí na mídia o povo compartilhando, e aí eles pegam a música e põem de fundo ali, e né? E ergue o som, e o povo gesticula, corre para lá e corre para cá. Mas muitas vezes o coração está vazio. É puro emocionalismo e sensacionalismo. O coração não está aquecido, não está provido de graça, de desejo, de uma verdadeira e genuína adoração ao Senhor. Tem gente que pula tanto e grita tanto no culto que nem sabe o que o pregador falou, nem sabe o que o pastor pregou, não sabe. E diz, rapaz, hoje o culto eu não vi nada. Então não é culto. Porque o culto você sabe que você está oferecendo a Deus. Você sabe o que você está fazendo. Ah, irmão, o culto estava tão maravilhoso que eu não vi nada. Então você perdeu o culto. Estava na igreja, perdeu o culto. Porque culto não é isso. Culto é como Paulo diz, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Isso é culto. É o culto da razão, do intelecto. Ah, eu estou tão fora de si, o Espírito Santo me pegou. E está uma onda agora, o Espírito Santo pegou. Não sei, o Espírito Santo pegou, irmão. O Espírito Santo pegou fulano de tal, rapaz. Mas pegou é bicho. Tá agora essa onda aí, o Espírito Santo pegou. Não tem nada disso não. Rapaz, o Espírito Santo me pegou que eu não vi nada. Mentira. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. O Espírito Santo não rouba a nossa consciência. O culto você faz para Deus conscientemente. Você sabe o que você está fazendo. É por isso que é culto. Roubou a minha consciência. Eu pulava, eu gritava, eu fui arrebatado. Não, isso não é culto. Culto é consciente. Então escute bem isso. Na igreja pós-modernidade, a dinâmica do culto mudou muito. Eu acho que Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27, ali tinha um culto na igreja hebraica. E esse culto seria indagado, os filhos iam perguntar para os pais. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Eles tinham que saber dar resposta para o filho. Eles tinham que dar uma resposta
Não apenas para dar uma resposta para o filho, mas uma resposta da real verdade que eles viviam no seu dia a dia. No caso deles ali, o verso 27, então direis, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e o livrou das nossas casas. Então o povo inclinou-se e fazia o quê? Até os filhos iam adorar, porque agora eles sabiam qual era a verdadeira razão do culto. Mas se perguntar hoje, o que é culto, irmão? A pessoa não sabe, porque ela nunca cultuou a Deus. Passou mais. Isso é como é que nunca cultuou se ela vem no culto todos os dias? Vir à igreja é uma coisa, irmão. Tem gente que vem, mas não entra no culto, não oferece o culto para Deus. Ele parece que vem oferecer o culto para ele. Hoje eu vou à igreja. Comprei um sapato novo e eu vou andar para lá e para cá no corredor da igreja, ali para todo mundo ver o meu sapato novo. Hoje eu vou à igreja, comprei um vestido novo. Olha, ninguém comprou. Eu comprei numa loja bem escondida, ninguém sabe. Ou ninguém vai comprar um outro igual. E eu vou andar como uma passarela, para todo mundo ver o meu vestido novo. Irmão, para com isso. Outro dia comprei um sapato novo, um tênis novo, e eu vou andar para lá e para cá. Os jovens vão olhar, vão notar que é um tênis da hora, de marca. Irmão, pare com isso. Aqui ninguém vem para mostrar vestido novo, sapato novo, gravata nova, terno novo. Aqui a gente vem para dar glória, para dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu faço isso de todo o meu coração. Aí Deus olha para você, sabe que você está inserido num contexto de dificuldade, que você tem problema, que você tem dificuldade, mas você veio mesmo assim cultuar a Ele. Isso é culto. Preste atenção. Olha o que diz a Bíblia em Salmo 89, verso de número 7. Chega-se no culto com espírito reverente. Diz assim: Deus deve ser em extremo, tremendamente, na Assembleia dos Santos, e grandemente reverenciado por todos aqueles que o servem. Gente, isso aqui é tremendo. Esta declaração que vemos aqui, que Deus é extremo, tremendamente na congregação, na assembleia, diz, é reunião, é a reunião do povo com Deus, na assembleia do santo, não é de pecadores, de pessoa desprovida da graça e da justificação, como nós ouvimos aqui nesta noite. Não, mas é pessoas arrependidas diante de um Deus trino, diante de um Deus todo-poderoso. Agora pratica a rendição, porque culto no hebraico, adoração no hebraico, quer dizer render-se. Render-se é você se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui exatamente para te adorar. Isso é culto. E aí diz que Deus deve ser o quê? Reverenciado. É o culto com espírito reverente. E hoje, se perguntar para muitos, o que é que o pastor pregou no culto hoje? Mas eu não sei. Eu não sei. Eu estava tratando um assunto no culto, eu estava conversando com o irmão a respeito de um negócio, e ele não sabe o que o pastor pregou. Então não foi culto. Você esteve numa reunião qualquer. Não podemos chamar isso de culto. Mesmo que a gente esteja todos reunidos no mesmo lugar, mas acontece o culto verdadeiro para alguns e para outros não. Sabia disso? Que uns saem do culto dizendo: que maravilha, hoje a glória de Deus me envolveu, o culto foi maravilhoso, Deus falou comigo, o louvor, quando cantava, eu sentia a minha alma andando no paraíso do eterno.
Eu senti a presença de Deus na minha vida. Agora tem gente que está ali cantando, mas não está sentindo nada, porque também não vive o que ela canta. Isso é muito sério. Apresente-se a Deus com um coração ardente. Você vai ver isso desde o versículo 1 do Salmo 50 até o versículo de número 15. E aí você vai entender que o culto para Deus, primeiro, ele tem que ter pelo menos 5 coisas, tem que ter no culto. Quantas coisas? 5. Você vai ver isso, Paulo dizendo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. É o culto com 5 coisas. Quando a gente se reúne para adorar a Deus, quando a gente se reúne para adorar o Senhor, pelo menos no nosso culto, tem que acontecer essas 5 coisas basicamente. Quais são? Quando vos reunir, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Ou seja, quando vos reunirem para adorar a Deus, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Mas olha o que diz depois do ponto: faça-se tudo para o quê? A edificação. Não adianta a gente ficar o culto inteiro aqui falando em línguas estranhas. Vem o pecador e não vai entender nada. Mas que culto é esse? Escandalizou o pecador? Não. Tem um momento, ou durante a mensagem, que você fala em línguas estranhas. Tem um momento que você se alegra, mas tem um momento de você ficar em silêncio, prestando atenção com seus ouvidos naquilo que Deus está falando para você, porque é uma instrução para te livrar da queda, do fracasso e do pecado. Então, uma instrução. Você tem que ficar atento ao que Deus está falando através da sua palavra. Então, culto com 5 coisas tem no culto: salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Basicamente, tem que ter isso no culto. Claro que tem outras coisas, tá? Mas basicamente tem que ter isso aí. Aí você se dirige a Deus, você se apresenta a Deus com um coração ardente. No culto que tem pelo menos 5 dessas coisas, tem que ter 5 coisas basicamente. Dirige-se também Deus nesse salmo ao ímpio. E é o espaço que eu quero deixar mais para falar, porque a gente não entende bem o que a Bíblia se refere quando se fala do ímpio. E eu gostaria de te informar aqui. Olha o que diz os versos 16 até o verso de número 21. Coloca aí no telão. Salmo 50, 16 ao 21. Diz assim: quanto ao ímpio, ou uma outra tradução diz, mas ao ímpio, diz quem? Quem diz? Deus. Ao ímpio: que tens tu de recitar os meus estatutos? Espera aí, ímpio recitando os estatutos? Não tem coisa errada aqui? Será que nós estamos lendo certo? No verso 16, mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu de recitar os meus estatutos? Olha, ele conhece. E já eu vou mostrar para você que há 2 tipos de ímpio. O ímpio pecador, que precisa de uma conversão genuína, mas aquele ímpio, ou aquele tipo de ímpio, que se misturou com o povo de Deus, e que vem aqui e até absolve algumas coisas que aqui se falam, mas o coração dele é ímpio, e ele não pratica nada daquilo que é ensinado nesta casa. Ele é ímpio. Ele até cita a Bíblia, ele tem Bíblia na sua casa para se defender. Eu não falei aqui de uns que estão aí pegando alguns versículos isolados da Bíblia. Você vê aí esse movimento aí que existe aí, que
hoje não está nem podendo mais falar o nome. E a cada dia você vê até pessoas da igreja aderindo a esse movimento. Pessoas da igreja, algumas saindo do armário, eu não sei se poderia dizer algumas saindo do guarda-roupa, e se revelando. Pessoas que se diz conhecedoras da palavra, que cita a palavra, que conhece o Salmo 23, que conhece o Salmo do Bom Pastor, conhece muita coisa da Bíblia, mas não pratica nada. Eu vou mostrar que existe dois tipos de ímpio. Tem o ímpio que está aqui dentro da casa, ele vive dentro da igreja e é ímpio e vai para o inferno, porque não pratica nada daquilo que nós ensinamos aqui. Deus disse, não é o pregador, não é o salmista, mas ao ímpio diz Deus: que tens tu de recitar os meus estatutos e tomar o meu conselho na tua boca? Tá vendo? Ele usa a palavra de Deus, ele fala a palavra, ele cita a palavra, ele pronuncia a palavra, o conserto de Deus na sua boca. Verso seguinte: pois aborreces a correção. Quando eu vejo alguém que ao ser repreendido ou corrigido por Deus, ele levanta a serviço, irmão, é ímpio. Porque o cristão verdadeiro, ele tem humildade. E quando é repreendido pelo Senhor, mesmo que a Bíblia diz que quando nós somos repreendidos, a princípio não é de alegria, não é de gozo, é de tristeza. A gente fica triste quando Deus nos repreende através da palavra, através de um mensageiro de Deus, através de um pastor. A gente fica triste. Mas quando você é fiel a Deus, você entende que é Deus te moldando, te lapidando, é Deus tirando alguma coisa ruim na sua vida, e você aceita aquela correção. Mas o ímpio não aceita, ele levanta a serviço, não aceita, eu conheço a Bíblia também e tal, e ele entra em debate com você. Eu vejo aí nas mídias sociais gente se debatendo, brigando uma com as outras, e as pessoas usando a Bíblia. Elas usam a Bíblia para se defender. Usam a Bíblia. Aí não tem mulheres casadas uma com a outra, lésbicas, aí usando a Bíblia para se defender. Não tem casais de gays aí usando a Bíblia para se defender. Mas olha, a Bíblia diz aqui que Deus é amor, que sabe, Deus é amor e que a gente tem que amar todo mundo. É claro que tem que amar todo mundo, mas amar não quer dizer você concordar com as práticas. Amar é uma coisa, concordar com as práticas de maledicência ou maledicência é outra coisa. Eu posso amar todo mundo, mas eu não vou concordar com a maioria que está indo para o abismo. Então a verdade é isso. Pois aborreces a correção e lança o quê? Lança as minhas palavras para detrás de ti. Só uma pausa, depois nós vamos continuar. Eu falei de dois tipos de ímpio. Quer ver o que diz a Bíblia? Há uma diferença entre o justo e o ímpio. Malaquias 3:18. Coloca no telão. Depois a gente volta aí. Malaquias 3:18. Diz assim: e vereis outra vez a diferença. Malaquias 3:18. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença não está no visual, não está no aparato, não está na roupa. Não, tem gente que tem roupa de crente e coração de diabo, boca de diabo para amaldiçoar as pessoas. A roupa é de crente, o cabelo é de crente. Tem uns que o cabelo bate lá no chão quase.
mas a língua para falar mal dos outros é maior do que uma gravata de pastor. Isso vale alguma coisa? Não vale. Não vale, isso não tem validade. Então, há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus de verdade, com temor, com tremor, e aquele que não serve. Quem é o ímpio, segundo a Bíblia, e quem é o pecador? Salmo 1, verso 1. Olha o que diz a Bíblia, Salmo 1, verso 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha aí, o ímpio, esse fala o ímpio pecador, esse é o ímpio pecador, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, é um outro tipo de ímpio, caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então a Bíblia estabelece uma diferença. Tem dois tipos de ímpio: um ímpio que está camuflado, um ímpio que cita a Bíblia, que está pervertido, como Paulo disse, que está pervertido, com a mente cauterizada e peca para a sua própria condenação. A mente cauterizou. Sabe quando a mente cauteriza, a pessoa peca e ela acha uma coisa normal. Tem pessoa que continua na prática do pecado e estão na igreja, estão no meio do povo de Deus, só que não tem temor. A mente cauterizou e ele peca e não se arrepende, e parece que não tem sensibilidade diante de Deus, porque ele pode ser morto, fulminado a qualquer momento. Deus pode, se Deus fizesse isso, irmão. Eu acho que no começo da igreja primitiva, Deus até começou a fazer isso. Aí diz: não, vou parar, porque não vai sobrar ninguém quase no culto. Teve um culto lá na igreja primitiva que dois deles, era um culto durante o dia, à tarde, dois deles se aproximou, um casal, Ananias e Safiras. Eles venderam a propriedade e aí combinaram o valor do preço. Diz: olha, se a gente falar que vendemos por X, valor real, o número da oferta, ou do dízimo que a gente vai ter que dar, é volumoso. Então vamos dizer que a gente vendeu por tanto, vamos reter. A Bíblia diz nessa forma de expressão: e reteve a parte do preço da herdade que venderam. Eles reteve é dizer, vendeu por 1 milhão, diz: não, vendemos por 400 mil só. Ou seja, a contribuição é menos. Aí eles combinaram em casa. Primeiro veio Ananias para adorar. Aí quando ele apresenta seu sacrifício, a sua oferta, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: Ananias, por que enchesse Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e reteve a parte da herdade. Se você fala a realidade, não ficaria para ti? Por que você colocou esse intento, esse desígnio no teu coração para mentir contra o Espírito Santo? Olha, Ananias, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Quando ele acabou de falar isso, Ananias morreu. No espaço de 3 horas, a mulher esperando o marido em casa falou: que culto que está demorando, que até agora o marido não chegou. De repente vem a mulher procurando o marido. E aí Pedro chega para ele e diz: olha, me diz uma coisa, por quantos vocês venderam aquela propriedade? E ela confirmou que de antemão já havia combinado com o marido. Ela não sabia que ele já estava morto. Aí a Bíblia diz que naquele instante ela também morreu fulminada. Acho que Deus ia começar a igreja assim. Depois ele disse: vai ter que ter um cemitério do lado da igreja, porque cada culto vai morrer gente. É só pegar e jogar para lá. Vai ter que ter coveiro, porque vai morrer muita gente. Aí Deus disse: não, agora vai morrer não fisicamente, mas morre espiritualmente, morre. E tem muitos mortos. Por isso que
está lá na igreja, lá, a igreja de Éfeso e a igreja de Sardos, as duas igrejas, aonde está escrito: tem nomes de que vives, mas estás morto. Olha aí o perigo, olha o perigo. Então, tem dois tipos de ímpio: o ímpio que é pecador, mas tem o ímpio que é conhecedor da palavra, mas não obedece. Olha Isaías 55, verso 7. Esse é o ímpio que precisa se converter, o ímpio que é pecador. Isaías 55, verso de número 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Então isso é o profeta sendo usado por Deus. O ímpio precisa se converter, é o ímpio pecador. Ele deve deixar o seu caminho, o de homem maligno, os seus pensamentos, e se converter ao Senhor, que se compadecerá dele. Aí torne-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Então esse é o ímpio pecador. Mas olha o que disse Pedro, capítulo 4, versos 17 e 18. Segundo a Bíblia, esses dois tipos de ímpio. Vamos ver. Estou mostrando Bíblia para vocês. Vai lá, filho. 1 Pedro, capítulo 4, versos 17 e 18. Olha o que Pedro nos aconselha dizendo: porque já é tempo de que comece o julgamento. Aonde? Lá fora, na casa de Deus. O julgamento está sendo feito. E sabe como é que Deus nos julga? É através da palavra. É através da palavra. O julgamento já começou na casa de Deus. E se primeiro, disse Pedro, começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes? Ele está falando de gente, até dentro da igreja, que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Aí diz o verso seguinte: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, que é uma coisa, e o pecador? Se apenas o justo se salva, aonde aparece o ímpio e o pecador? Então a gente precisa entender que, infelizmente, dentro da casa de Deus tem pessoas que se qualificam como esse tipo de ímpio, que está na igreja, passou pelo processo do batismo. Eu não sei, alguns até chegou a falar em línguas estranhas, alcançou os dons do Eterno. Alguns foram agraciados até com dons ministeriais, mas que infelizmente se tornaram ímpio. E aí eu volto para o Salmo 50 e o verso de número 17 e o 18. Pois aborreces a correção, verso 17, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Às vezes eu fico olhando e notando, e eu sou muito observador, e às vezes nas mídias sociais, sabe que eu milito nessa parte, e a gente coloca todas as coisas da igreja lá, e às vezes eu fico pensando, tem gente que compartilha lá coisas que eu fico abismado, e às vezes eu falo, mas a coragem que essa pessoa tem de compartilhar isso. Sabe por quê? Porque se ela vivesse o que ela está compartilhando, a vida dela teria mudado há muito tempo. Isso é uma hipocrisia, irmão. Tem crente que compartilha algo que ele não vive. Eu não tenho coragem de fazer isso. Tem gente compartilhando, começa a compartilhar coisas que ele ou que ela não vive. E às vezes eu olho e digo, meu Deus, se essa pessoa estivesse praticando isso que ela está compartilhando, a vida dela teria mudado há muito tempo. Como é que você tem coragem de compartilhar uma coisa que você não está vivendo, que você não vive? Você não pode, isso é hipocrisia. Mas as pessoas estão assim. Por isso que está
escrito aqui: você aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Tem gente compartilhando que é para perdoar o irmão, mas ela não perdoa de jeito nenhum e fica compartilhando mensagens, pequenas mensagens de pregadores, mensagens escritas. E eu digo, meu Deus, se essa pessoa estivesse vivendo a metade do que está escrito aí, a vida dela já seria completamente mudada. Não, nós não podemos ser como Jesus falou lá em Mateus 23, sepulcros caiados, que por fora é viçoso, tem uma aparência bonita, mas por dentro está cheio de coisas podres. Quantas vezes nós agimos assim, nós cristãos, dizendo que vai para o céu? E olha, é por isso que muitos serão surpreendidos no dia do traslado da igreja, da vinda de Cristo. Sabe por quê? Muitos vão chegar e dizer: Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome eu falei línguas estranhas na igreja, eu falei línguas estranhas, todo mundo ouviu, eu falava alto, todo mundo ouviu. Senhor, no teu nome eu preguei a tua palavra, eu cheguei a expulsar demônio, eu curei as pessoas. Aí Jesus vai olhar para essa pessoa e dizer: quem é você? Quem é você? Eu não te conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não vos conheço. Gente, isso não traz um temor sobre você? Sobre mim traz. O que é que eu estou fazendo como cristão? Eu não posso falar uma coisa que eu não vivo. Eu não posso ir para a internet compartilhar uma coisa que eu não vivo. Não. Quantas vezes eu encontro na Bíblia uma palavra, eu digo: eu vou pregar essa palavra. Aí o Espírito Santo fala ao meu coração: mas você ainda não pode pregar essa palavra. Mas por que não, Senhor? Está na Bíblia, é para falar. Você ainda não está praticando isso. Tem gente que fala de oração, exorta o povo para orar, mas ele não ora. Você é hipócrita. Se compartilhar algo de oração, sendo que você não ora nem em casa e nem na igreja. Você não pode compartilhar nada de dízimo se você não é fiel, mantenedor, dizimista na casa de Deus. Você não pode compartilhar. Você não pode compartilhar nada. Você não pode compartilhar bênçãos de Deus se você está vivendo em maldição. É hipocrisia. Por isso que Jesus chamava os religiosos daquela época de hipócritas. Hipócritas, hipócritas. Vocês colocam fardo pesado nas pessoas que não conseguem se mover com o dedo. Mas vocês, para vocês tudo pode. E as coisas estão acima. Eu estou de olho em alguns pregadores aí que eu parei de seguir. Tá? Tem uns que eu trouxe até aqui. Já foi, está descoberto, e a mídia é assim, mostra tudo. Camarada já teve segunda mulher, terceira mulher, pastores, casados 3, 4 vezes. E aí estão andando na igreja e cobrando cachês da igreja. Irmão, a gente não traz aqui. Sabe por quê? São ímpios, estão com a Bíblia na mão, fazendo um movimento na igreja, mas são pessoas destinadas para o inferno. Isso aqui é sério que eu estou falando. Então, cuidado para você não compartilhar algo que você não vive. Pensa primeiro no que o pregador ou aquele texto que você está querendo compartilhar, se você está vivendo aquilo. Se você não está vivendo, irmão, tenha temor e não compartilhe. Você não pode colocar um fardo no seu irmão, sobre os ombros do seu irmão, ou você não queira tirar um cisco do olho do seu irmão, se tem uma trave toda nos seus olhos. Você não pode fazer isso, é hipocrisia. Eu vou finalizar, coloca o verso 18. Olha o que diz o ímpio, hein? Quando vês o ladrão, consentes com ele. Esses dias alguém me perguntou: pastor,
Mas é verdade que está escrito, Deus chamou o povo, a nação toda de Israel, no capítulo 3 de Malaquias, de ladrão. Falei, é bem assim. Deus foi taxativo. Ele diz, porque me roubais a mim, toda a nação. Quem rouba é o quê? Eu não ouvi a igreja, quem rouba é o quê? Ladrão. Aí você vai lá para o Apocalipse, para a carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que os ladrões ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, mas os ladrões também ficarão de fora. Se Deus chama a nação de Israel de ladrão, porque estava sonegando, não estava pagando o dízimo, e a Bíblia diz que o ladrão não entra no céu, irmão, e aí, como é que fica? Eu disse para essa pessoa, é verdade, pastor, mas é verdade? É verdade. E eu disse ainda, sabe, que os piores ladrões não são aqueles que roubam dos homens, e sim os que roubam de Deus. É forte, mas é verdade. A irmã falou aí da necessidade da gente manter a obra de Deus. E Jesus no ministério, que foi tão pequeno, 3 anos e meio aproximadamente, ele tinha até um ministro da fazenda. Era Judas, o tesoureiro, mas era um ministro da fazenda. Mas a irmã leu aí de mulheres que servia a Jesus com as suas fazendas. Ou seja, elas colocavam seus bens materiais a serviço da obra de Deus. O versículo diz, quando vês o ladrão, consente com ele. Ladrão não é só aquele que rouba lá fora não, irmão. Ladrão é Deus te abençoar com saúde, é Deus te sustentar você, a sua família, dar o fôlego de cada dia para você, é Deus te abençoar na área financeira. Hoje você tem a sua casa, tem o seu carro, mas você não ter fidelidade de trazer 10% e dizer, isso aqui não é uma barganha, mas é em forma de gratidão que eu estou oferecendo a Deus. Eu estou cansado de ver que todos os dizimistas fiéis da igreja, eles são ricamente abençoados. Eles são abençoados. Eles prosperam em tudo. Não é só na área financeira não, também na área espiritual. Sabe por quê? Porque eles praticam, não é alguns mandamentos da Bíblia. A Bíblia diz, não adianta guardar 9 mandamentos e tropeçar em um. Tornou-se culpado de todos. Quando vês o ladrão, consente com ele. E tu tens a parte com os adúlteros. Olha aí. Tem parte com os adúlteros. Tem mais, verso de número 19. Solta a tua boca para falar mal. Irmão, o que os crentes hoje estão falando mal? Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos políticos. Sabe o que eu deixei? Deus, durante essa política para cá, Deus começou a me converter mais. Eu já criei, e eu já li aqui para vocês, que a Bíblia manda orar pelas autoridades constituídas, porque não há autoridade que não fora constituída por Deus. E quando você fala mal das autoridades, seja elas quem for, não importa, você está falando mal de Deus. Porque se elas estão lá, se não está dentro da vontade plena ou soberana de Deus, elas estão dentro da vontade permissiva. Ou seja, Deus permitiu para elas estar lá. Às vezes até para nos castigar em alguma coisa, para ensinar a nossa nação. Não teve gente aí que votou do lado errado? Aí Deus diz, você quer votar do lado errado? Então todo mundo do lado errado vai votar, o fulano de tal vai ganhar, para castigar vocês. Mas mesmo assim é a vontade permissiva de Deus. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que soltar a minha boca para falar mal de ninguém. Eu tenho que orar. O meu dever é orar. Aí diz que o ímpio, esse que está dentro da casa de Deus, solta a sua boca para falar o mal, e a tua língua compõe o engano. Verso seguinte, 20.
assenta-te a falar contra o teu irmão. Tem gente, irmão, que assenta para falar mal do irmão, falar mal da sua irmã. Vocês nunca vão me ver assentado, ou em pé, ou deitado, ou pelo zap, ou pelas redes sociais, falando mal de um irmão. Não, você não deve falar mal do... mas essa pessoa é devedor, essa pessoa fez mal. Não, deixa essa pessoa com Deus. A minha obrigação é orar por ela, não é falar mal. Solta a boca, né, para falar mal. Na língua compõe um engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho da tua mãe, até da parentela. Tem gente que fala mal: eu não se dou com os meus parentes. Que isso, meu irmão? Se você não se dá com os da sua família, com a sua parentela, com quem que você vai se dar bem? Se com os seus você não se dá bem, começa a reconciliação. Começa a pedir perdão, começa a reconciliar com alguém, começa a liberar perdão para alguém. E eu finalizo, verso 21. Estas coisas tens feito. E olha, imagine você, Deus sabe de tudo, viu? O que você tem feito. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Interessante, quando me calei, essa expressão, ou seja, eu tolerei. Eu dei tempo para você se arrepender. Eu não trouxe sobre você o juízo. Eu me calei. Pensavas que era como tu. Ou seja, não veio a justiça de Deus veio a sua longanimidade. Deus não cobrou nada. É como alguns que estão aprontando dentro da casa de Deus. Fala uma coisa, mas vive outra. Sabe? Então, tranquilo. Na longanimidade de Deus. Mas tem uma coisa. Você pensava que Deus é como tu, mas Ele diz: mas eu te arguirei, e na sua ordem tudo porei diante dos seus olhos. Gente, qual é o culto que agrada a Deus? A Bíblia responde: aqueles que usam a sinceridade do seu coração. Fique em pé. Essa não é uma palavra para ninguém pular aqui na igreja. Essa não é uma palavra para ninguém saltar aqui na igreja. Mas é uma palavra para você pensar. Pensar. Será que você tem vivido o verdadeiro evangelho? Será que você tem vivido as verdades da palavra de Deus? Será que eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido isso que eu estou pregando aqui? Ou eu só prego para os outros? Como Paulo diz à igreja de Corinto, e ele falou para a igreja de Roma: tu pregas que não deve furtar, mas furtas. Tu prega que não deve adulterar, mas adultéria. Tu prega que não deve falar da vida dos outros, e você fala. Pense nisso. Jesus está vindo a qualquer momento. Essa verdade os pregadores não estão pregando, porque a mensagem da vinda de Jesus, evangelista Cleves, não dá ibope. Que dá ibope é você falar do evangelho da prosperidade. Isso aí dá ibope. Falar do evangelho triunfalista, isso dá ibope. Agora, pregar, abrir a Bíblia como no domingo, para falar do Salmo 50, aonde diz que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Ninguém quer pregar sobre isso, porque isso fere o nosso ego, o nosso eu. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Fecha os teus olhos.